Olá a todos que nos acompanham, está no ar mais uma edição do São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, em parceria com a Rede São Paulo Saudável. O programa de hoje é para você que quer iniciar um negócio, né? De vez em quando a gente retorna a essa temática, porque é muito importante orientar a todos que querem começar um negócio e às vezes fica um pouco perdido aí nesse universo de informações. Então a gente vai conseguir hoje trazer mais algumas dicas, soluções diferenciadas para você. E essas soluções são na área de gestão de negócios. Para explicar um pouquinho melhor sobre as dúvidas das pessoas que nos acompanham, vamos receber o consultor de gestão e planejamento financeiro, Elvio Fernandes. Olá, Elvio. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por você abrir aí um tempinho na sua agenda para atender as pessoas que nos acompanham. É um prazer. Trazendo essas explicações. Eu acho bem interessante a gente conversar esse bate-papo, trazendo um pouquinho da experiência que você mesmo tem, né? Quanto tempo tem a consultoria que você comanda com outro sócio? A consultoria tem uns 2 anos que a empresa está já fundamentada, né? Ela não é só uma empresa de consultoria, ela é uma empresa de ensino, pesquisa e inovação, onde a matéria de empreendedorismo ela está muito forte. A matéria de inovação ela é muito bem trabalhada e a gente faz aplicações de consultorias tanto para empresas quanto ensino à distância e ensino para o público geral. Nas áreas de finanças, nas áreas de recursos humanos, nas áreas de cinema, de arquitetura. Temos uma gama de cursos que é aplicado a todo profissional que não encontra num curso de graduação, não encontra no mercado cursos específicos para a formação prática dele. Trabalhamos com a linha de pesquisa de professores de grandes universidades de São Paulo, que elaboram teses, elaboram estudos, mas que precisam chegar ao mercado. Então nós somos esse grande integrador do que é pesquisa de mercado, pesquisa acadêmica, com necessidades de mercado. Temos empresas que contratam consultorias especializadas, mas que não chega no contato com a academia, não chega com o professor, o mestre e o doutor que está produzindo as teses, que está produzindo o conhecimento. Às vezes acho até que é bem distante da realidade da empresa ter contato com esse meio acadêmico. Exato, porque pensa-se que a academia ela não conversa com o mercado. Nós não acreditamos mais nisso, acreditamos inclusive na cooperação para que a empresa se torne mais competitiva, né? Essa é uma tese que eu defendo desde o meu início de carreira, que é preciso cooperar para poder competir. E competir não é necessariamente destruir o mercado de outro player para o seu mercado se fortalecer, mas é competir para que o seu negócio, as suas pessoas envolvidas cresçam e o seu produto entregue valor para quem os compra. Essa é a grande missão nossa, que os nossos clientes se empoderem e que os seus produtos entreguem valor para o cliente final, quem paga a conta no resumo da ópera. Ótimo. Bom, assim, focando a nossa pauta, né, que visa dar as dicas para as pessoas que querem iniciar um negócio, aqui nos bastidores o Elvio estava contando um pouquinho como começou os trabalhos da Internúcleos. Você falou que tem um trabalho mais de home office do que propriamente no espaço físico que vocês administram. Isso daí, até para a gente já ir dando um pouquinho de dicas para as pessoas, como que você vê? Às vezes a pessoa inicia um negócio pensando que ela precisa de uma estrutura muito grande. Logicamente que vai depender do ramo que a pessoa vai investir, muitos ramos precisam de uma estrutura grande. Mas, em geral, pela experiência de vocês, como que foi esse início? Porque pode servir de exemplo também para quem está começando em ramos semelhantes, que a pessoa pode desenvolver um trabalho em casa e não necessariamente ter um espaço para essa finalidade. Exatamente. Nós pensamos que para se começar um negócio não necessariamente precisa de uma estrutura.
precisa de uma ideia e um serviço. No nosso ramo de serviço, nós temos... é bem claro que para entregarmos o nosso benefício, não precisamos ter um escritório super grande, bonito e que tenha uma sala de reunião super aconchegante. Não é necessário. O nosso serviço é prestar consultoria para empresas para resolver problemas, encontrar junto com os clientes oportunidades de melhoria de processos e melhoria de produtos. Para isso eu não preciso estar estabelecido num escritório na Faria Lima, na Paulista ou em outro lugar que é caro. Utilizamos todos os recursos de telefonia, telecomunicações para favorecer o nosso processo de comunicação. Nós temos parceiros em São Paulo, parceiros no Rio de Janeiro, temos parceiros fora do Brasil, no Vale do Silício, pessoas que estamos sempre em contato. E para viabilizar isso, nós contamos com recursos de telecom. Daí já tira um grande estigma que para ser empresa precisa ter uma sede. Não necessariamente isso é verdadeiro. Sim, e o que reduz aí principalmente são os custos, né? Significativamente, os custos fixos, eles são, nesse ponto, eles deixam de existir. Ficam os custos fixos de uma infraestrutura de internet boa, né, e os seus equipamentos para se fazer uma boa comunicação. Mas isso é um investimento, é um ativo que não necessariamente nos gere custo mensal, como aluguel, condomínio, manutenção, secretária, enfim, todos os custos envolvidos em manter um escritório, ainda numa cidade tão cara quanto São Paulo. E você acredita que esse é um dos principais erros que as pessoas cometem ao iniciar um negócio? Que outros mais vocês detectam aí no dia a dia de vocês lá da empresa? Existe algumas... a visão de que para ter um negócio eu preciso ter uma sede. Ou para ter um negócio eu preciso ter um espaço para trabalhar. Claro, dependendo da atividade, se é uma atividade de manufatura, sim, você precisa ter um espaço, você precisa ter um alvará de funcionamento, você precisa ter escoamento da sua produção, mas quando falamos de serviço, não necessariamente, né? E quando a gente percebe que para entregar o nosso produto, basta que saibamos fazer o nosso trabalho, isso já facilita. Só que o grande erro que as pessoas cometem é já fazer um investimento vultuoso em coisas que não necessariamente precisam acontecer naquele momento. Não há necessidade, por exemplo, de um negócio que seja de manufatura. De início se prevê que vai vender X unidades de um produto. Aí já se monta uma estrutura que vai te atender daqui 5, 6 anos. Por que fazer esse investimento agora, sendo que daqui 5 ou 6 anos é que você vai utilizar essa capacidade produtiva? Então isso é um erro básico, que é como eu dimensionar a minha produção para as minhas vendas que eu ainda não sei. É uma ansiedade que o empreendedor tem, porque em geral tem essa análise que as empresas elas têm um tempo de vida até de morte, né? Na verdade, nesse primeiro ano de atividades. Essa ansiedade da pessoa querer o imediatismo, né? No retorno, né? Ela tem que pensar com um pouquinho mais de tempo, até com esse exemplo que você deu, da pessoa já fazer de repente um estoque para atender daqui 5, 6 anos, se ela ainda não tem nem a dimensão de como vai ser esse primeiro ano de atividade. Exatamente. Tudo começa quando a gente pensa em plano de negócio. Para facilitar o entendimento, um plano de negócio é como você desenha, elabora o teu produto ou o teu serviço. Então, são uma série de itens que precisam ser analisados para que você coloque o seu produto na prateleira ou que você faça a primeira venda. Primeiro, o seu produto, tem pessoas que comprem ele? Essa é a primeira pergunta. Porque muitos dos empreendedores no início falam, a minha ideia é fantástica. Meu produto é fantástico, eu vou colocar na prateleira e ele vai vender como água. Isso é uma expectativa. Quando chega a realidade, para se colocar a primeira venda em prática, precisa de uma série
de passos acontecerem antes dessa venda se realizar. Falando no universo que a Internúcleos trabalha, em cursos. Para se criar um curso, existe uma série de etapas que precisam ser vencidas para que esse primeiro curso seja estabelecido. Ele seja vendido e as pessoas tenham a experiência de aprender na sua profissão ou na sua área de atuação. Quando se faz um orçamento, se prevê, eu quero em um ano prestar serviço para 100 pessoas. Ok, mas o que você precisa para fazer esse curso para 100 pessoas? Que você pode tanto dimensionar isso para muito, ou às vezes também achar que o mercado, desvalorizar um pouco o mercado e você ter um retorno maior que a expectativa. É claro, aí a sua operação não suporta a demanda que surge. Então, o recomendado é que você faça um mapeamento do mercado para entender com margem de segurança o quanto o seu produto alcança, qual é a demanda dele, demanda reprimida daquele serviço, qual a sua capacidade de entrega e o preço que esse produto tem de benefício e o preço de concorrência. Uma coisa é você achar que o seu produto vale R$ 100, mas que quando ele é posto à prova numa concorrência, ele tende a valer 70. Os seus custos cobrem esse valor de 70, tem que ter uma planilha de custo muito bem feita, muito bem acompanhada, para que você, nesse período de 2 anos, não venha morrer porque falta controle, falta planejamento e falta execução do seu plano. E nessa parte financeira, Elvio, que você está tocando, muitas vezes as pessoas também confundem um pouco o orçamento familiar com o orçamento da empresa, né? Porque geralmente as pessoas vão colocar do próprio bolso para iniciar um negócio. Como que faz essa divisão ali no dia a dia? Que não deve ser uma tarefa das mais fáceis. Não é da tarefa das mais fáceis, mas ela é uma tarefa que pode ser vencida. É uma dificuldade que pode ser vencida. Quando o empreendedor, o microempreendedor, ele cria um negócio, é como ele estivesse fazendo um empréstimo para uma pessoa jurídica. Que ele precisa investir no início da empresa R$ 10.000. É um empréstimo que ele está fazendo para aquela empresa de R$ 10.000. Saiu do bolso dele, tá certo. Mas que ao longo do tempo, este negócio precisa devolver para ele esses 10 mil, e o que é a mais é o lucro. É a manutenção dele como dono desse negócio, um prolabore, e nunca misturar a conta de pessoa física com essa pessoa jurídica que ele criou. Ele foi lá na junta, criou um CNPJ, criou um nome de uma empresa, e essa empresa tem vida própria. Ela tem receita, tem custos, despesas e lucro. Esse lucro geralmente não vem no primeiro mês, nem no segundo. Às vezes ele vem no primeiro, segundo, terceiro ano. E é uma característica brasileira que o retorno venha imediato. Por isso existe ansiedade, falta de persistência e o empreendimento acaba morrendo antes de complementar 2 anos. Então, recapitulando, que é necessário separar a sua conta corrente pessoal da empresa, para inclusive verificar se a empresa está dando retorno ou não, se ela está dando lucro ou não, se ela se paga sozinha ou não. Sim, até para você mesmo não burlar com você mesmo, né? Porque você claro. tem 2 contas que muitas vezes é administrado por uma única pessoa. Exatamente. E quando você tem uma empresa, você tem funcionários, você já passa a ser um empregador, você tem sócios, você passa a ter dividir responsabilidades e prestação de contas, e governo, são os impostos. Então tem uma série de obrigações que são muito sérias, que precisam ser pensadas antes do primeiro passo de tomar a decisão de ser empreendedor. O Brasil é recordista de empreendimentos individuais.
por conta da dinâmica da economia e a famosa emprego informal. Temos uma série de vendedores ambulantes ou produtores de produtos que não tenham uma necessidade de valor tão apurado, mas que está vendido aí a todo momento. Compram, revendem, essa é uma forma de negócio. Mas que, geralmente, esse empreendedor, ele compra uma mercadoria, vende por um preço para subsistência. Não é para gerar economia, não é para girar a roda. Então, tem que ter bastante cuidado quando olha esses números. O Brasil é empreendedor? É, por conta de necessidades e falta de emprego formal. Ainda mais nesses dias que vivemos, dias de crise, em que o emprego formal tem reduzido tanto os salários quanto as vagas. As pessoas estão mandando embora, as empresas fecham áreas, fecham divisões, mercados eles acabam diminuindo e as pessoas que trabalham nesse mercado precisam continuar vivendo. E acham alternativas de vender um produto ou vender um serviço a preços muito baixos para se garantir a subsistência. Isso não é uma forma, digamos, de fazer negócio sustentável, que vire uma empresa, que gere empregos e que faça a economia girar. Ok, Eva, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Gostaria que você deixasse os seus contatos e no próximo a gente dá continuidade às suas orientações. Ok. O nosso site é www.internúcleos.com.br. Nós estamos no Facebook, nossa fanpage é Internúcleos, facebook.com/internúcleos, e também estamos no LinkedIn. Basicamente, nossos cursos estão todos catalogados dentro do nosso site. E nós temos uma rede gigantesca de professores acadêmicos e com experiência de mercado que toparam esse desafio de conosco trazer conhecimento para o público geral, para as empresas e para os estudantes que estão saindo da graduação com uma série de questões e uma série de necessidades de aprendizado. Maravilha. Então, no próximo bloco, a gente volta com o Eva com mais orientações aí para o mundo de quem quer iniciar um negócio ou para quem já está com um negócio aí em andamento e não sabe como dar continuidade. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade,
além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje estamos contando com Évio Fernandes, que é consultor de gestão de negócio, dando dicas aí para vocês que nos acompanham, que querem começar um negócio, já tem um negócio e está tendo algumas dificuldades. Então o Évio está contribuindo aí com seus conhecimentos e também com o suporte que ele tem da consultoria da Internúcleos. Évio, eu gostaria de dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Qual que é a importância do trabalho de comunicação e marketing, mesmo para quem está começando um negócio? A gente já tem algumas ferramentas aí com a questão da internet. É possível também divulgar a sua empresa, o seu pequeno negócio nesses meios? Porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de ressalvas, né? Um receio de entrar nesse mercado e falar, como que eu divulgo? Eu preciso de uma agência de publicidade? Como mostrar a cara para o público? Muito bem. O marketing é um dos principais pilares de um negócio. E quando pensamos em redes sociais, temos que ter alguns cuidados. Existem algumas armadilhas de ofertas de seu crescimento do seu negócio, mas na realidade são formas de alavancar a venda do primeiro mês, mas no próximo mês o seu negócio volta à estaca inicial. Então são algumas armadilhas. Se comunicar com o público da internet, ele é fundamental. Construir formas de levar o seu produto ou seu serviço para um público maior. A internet tem milhões de usuários, mas algumas redes sociais elas têm um comportamento um pouquinho diferente de um comportamento de compra. Quando a gente fala em Facebook, por exemplo, as pessoas que estão nessa rede estão mais interessadas no entretenimento. Assistir alguns vídeos, ver fotos, ver compartilhamento de momentos das pessoas. Mas é um grande canal de vendas, sim. Quando você instiga a pessoa a pensar não no seu produto, mas no benefício que ele traz, que é o sentido e o desejo associado, aí seu produto começa a fazer efeito na cabeça das pessoas. Então tem que ter uma análise mesmo nas redes sociais, onde você está colocando a sua cara. Exatamente, né? Não dá para eu fazer um selfie e colocar na rede social, eu sou o Elvio e estou vendendo um curso. Não. Qual é o benefício do trabalho dos cursos que a Internúcleos faz para o público? Aí que está a grande questão. Qual é o conteúdo que eu estou oferecendo? As redes sociais elas trabalham com base em conteúdo, não em base de cartão de visita. Não funciona. Grande erro das pessoas que começam o seu negócio, um fotógrafo iniciante que começa a mostrar as fotos. Ok, você está compartilhando fotos de terceiros na sua fanpage, mas qual é o sentido e qual é o benefício que o teu trabalho está trazendo para as pessoas? Isso é uma estratégia de marketing, hoje muito em voga quando falamos em marketing de conteúdo, que leva para o público o seu conteúdo e não o seu serviço em si. O conteúdo ele pode aparecer de várias formas, presencial, online. O importante é o que você traz de benefício e não a forma que você entrega esse benefício. Claro, tudo tem o seu dimensionamento, a experiência da pessoa tomar o seu serviço, desde que ela entra em contato contigo da primeira vez, até a saída do serviço dela tomado, um curso, por exemplo. Ela toma em contato contigo, um curso super legal. Eu começo a ter experiência com a empresa Internúcleos desde esse momento. Faço o curso me atende às minhas expectativas e me abre oportunidades. Esse é o grande legado. Não é só, o curso X vai te trazer
Muitas vezes a pessoa vai para esses meios sem ter essa percepção, achando que até confunde, né, o seu perfil pessoal com o perfil da empresa e às vezes não atinge muito o objetivo. Exatamente, o objetivo não é atingido dessa forma. E até pegando um pouco esse gancho, Elvio, quando você fala da questão da comunicação, você buscar conhecer as redes sociais, um exemplo, né, de divulgação, o que é melhor, então? A pessoa ter ali, se logicamente, né, se ela planejou, ela tem o orçamento, né, como você disse no primeiro bloco, mas é melhor ela buscar suporte em consultorias, buscar profissionais para agregar nessa empresa, ou ela tem que ter ali uma equipe já como funcionário? Porque lidar também com o corpo de funcionários não é também uma tarefa muito simples, né? O que você sugere aí nesse início? Construir uma equipe não é das tarefas mais fáceis. O empreendedor, quando ele inicia o seu negócio, ele acaba fazendo multitarefas. Ele faz o financeiro, ele faz o comercial, ele faz a organização, ele faz o marketing, mas o seu negócio começa a crescer. E como experiência, nós não somos tão multitarefas assim. Podemos saber um pouquinho de cada coisa, mas quando nos aliamos a pessoas que tenham, de fato, o conhecimento, que agreguem ao nosso, aí a coisa começa a funcionar. Não dá para fazer tudo. Também não dá para contratar um expert em marketing de conteúdo. É caro. Fazer alianças estratégicas, isso não é bicho de sete cabeças. Conheça pessoas que façam bem esse trabalho. Chame elas para parcerias de negócio. Divida o sucesso com essas pessoas. Aí começa a ter sentido partilhar, cooperar e fazer a interdependência de conhecimento. Eu não preciso ter um conhecimento de marketing, mas que eu tenha um braço de quem conhece muito de marketing, que ajude a vender meu produto. É uma troca melhor, né? É uma troca justa, né? Se eu não conheço de finanças, contrate um bom contador. Pergunte, não fique com dúvida, não tenha medo de aprender. O empreendedor não pode ter medo de aprender. Lança nos desafios e procure estudar muito. Pode ser vender bala, estude sobre a bala. Vai vender qualquer coisa, estude muito. Para você conseguir fazer as perguntas corretas e identificar nas pessoas os potenciais para te ajudar no seu negócio. E na Internúcleos, vocês também têm uma área que vocês fornecem aí, não só os cursos, as consultorias, e a gente achou interessante essa palestra que foi a Pensar 2050, Agir 2020. O que vocês abordaram nisso? Tem um pouco de planejamento também? As empresas ainda pecam muito em planejamento? Pecam. As empresas pensam em fazer planejamento, mas erram na execução. E uma coisa depende da outra. Planejar é percorrer o caminho que você vai executar e todos os passos. Pensar em todos os riscos, pensar em todas as oportunidades que naquele caminho vão surgir. Não é uma linha reta e nem uma linha ascendente. Muitas vezes a realidade ela faz este movimento de altos e baixos. E o planejamento precisa cobrir esse horizonte. Quando a gente fala de pensar 2050, agir 2020, isso foi uma grande ideia de um sheik árabe de Dubai, que ele viu a necessidade de criar alguma solução para a falta do petróleo. O petróleo tende a acabar e ele sabe que vai acabar. Dubai tem dinheiro, só que eles não têm todas as especialidades. Eles não têm os melhores engenheiros, eles não têm os melhores arquitetos, não têm os melhores marqueteiros. Eles saíram com uma grande proposta de trabalho no mundo, colhendo pessoas que conheçam muito de marketing, que conheçam de arquitetura, conheçam de engenharia. Que é o que você falou há pouco, né? Exatamente. A gente não sabe tudo e tem que buscar o recurso no mercado muitas vezes. Isso é fundamental para te associar e fazer o seu negócio realmente
ser executado como você pensou. Ou muitas vezes até melhor. Que uma ideia ela surge, quanto mais pessoas vão entrando no seu horizonte, essa ideia vai sendo adaptada para melhor, muitas vezes para melhor. Que o empreendedor ele tem uma ideia e um desejo. E quando ele vai colocando mais pessoas no seu discurso, esse desejo dele vai se transformando em realidade. E às vezes a realidade é muito melhor do que ele pensou no início, porque são mais inputs e mais cabeças pensando junto. Então, quanto mais gente inteligente envolvida no processo, grande sucesso essa empresa pode receber. Ótimo. A gente já está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco. Eu acho que quem quiser mais informações, o Elvio já está se colocando à disposição para responder. Reforça os seus contatos e mais uma vez agradeço a oportunidade de contar com o seu auxílio aí e riqueza de informações. Eu que agradeço. Os nossos contatos, o nosso site é www.internucleus.com.br e nosso e-mail é contato@internucleus.com.br e nós estamos ao inteiro dispor. Se qualquer dúvida que vocês tenham, que queiram trocar ideia conosco, nós estamos abertos e desejamos a todo empreendedor que queira iniciar o seu negócio, que pense um pouco nessas dicas e muita garra, abre as suas ideias, não se preocupe em abrir as ideias. O segredo está na execução. E executando com parceria, com comprometimento, o seu negócio vai ter um grande sucesso. Muito trabalho, muito sucesso e muito obrigado. Nós que agradecemos e agora vamos com a Letícia, que vai trazer informações da Secretaria do Trabalho. É com você, Letícia Siqueira. Olá, Solange, a todos que nos acompanham. Vocês já conhecem a Quinta da Economia? Este projeto é uma iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, com finalidade de oferecer alimentação saudável, com preços mais baixos que praticados no mercado. Todas as quintas-feiras, 19 sacolões em mercados municipais comercializam 20 itens, sendo 7 frutas e 13 verduras. Entre esses produtos você encontra laranjas, abóboras e cenouras por até R$ 2,99 o quilo. Para mais informações, acesse www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou pelas redes sociais da Secretaria do Trabalho. É com você, Solange. Obrigada, Letícia. Estamos finalizando mais um São Paulo Comunica, que trouxe hoje informações para quem está iniciando um negócio. Contamos com o Elvio, que é da consultoria Internúcleos, que trouxe aí várias informações. Então, você logo mais vai contar aí com novas pautas. E esse trabalho é feito pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo. Até lá!